Rádio IPA apresenta Bate-Papo Empreendedor. Olá, meu nome é Maria Lúcia Melão e estamos iniciando mais um Bate-Papo Empreendedor. E no programa de hoje vamos falar sobre os fatores que envolvem o empreendedorismo e a carreira de modelo. Adriane Scherer é modelo e vai nos contar a sua trajetória, os desafios, as dificuldades e a beleza da profissão. Adriane está cursando os últimos semestres de administração no IPA, sendo que o trabalho de conclusão dela tem por objetivo contribuir com o entendimento da motivação das modelos em continuarem suas carreiras. Obrigada por estar aqui com a gente hoje para dividir essas tuas experiências e bater um papo assim com a gente. Me diz uma coisa, quando, o porquê, como que a carreira de modelo surgiu na tua vida? Primeiramente, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. E eu trabalho de modelo desde pequena. Eu comecei lá na minha cidade, que eu sou de Santa Cruz do Sul. E desde pequena minha mãe sempre me colocava nesses cursos de passarelas, de fotografias. E eu fui pegando o gosto e o jeito e fui gostando e até hoje eu sigo. O que faz, assim, uma modelo? O que é preciso para ser uma modelo? Porque todas as meninas querem ser modelos. Claro, a gente sabe que, primeiramente, para ser modelo, tem que seguir os padrões exigidos, né? Ter altura, ser magra, ter uma beleza, né? E é claro, a modelo, além da beleza dela, ela também tem que ser muito determinada para seguir na carreira, né? Como que tu descreverias o teu desenvolvimento profissional até hoje? Como eu tô morando aqui no Sul, eu já viajei para a China, já fui para alguns lugares e já percorria... Não, tu foste em vários lugares trabalhando. Isso. Como é que é esse processo? Como é que tu te empresarias ou tu tens alguém que faz isso para ti? Tu administras a tua carreira? Não, é minha agência. Eles que cuidam de tudo isso. Até porque se tu não tem agência, tu não trabalha, né? Então, eles que sempre cuidaram quando eu queria viajar para o exterior. Eles que cuidam da minha carreira, no caso, como eu estou morando aqui no Sul, eles que cuidam dos meus trabalhos aqui, né? Tu dizes agora, eu estou morando no Sul. Uhum. Tu és de Santa Cruz? Isso. E depois, tu foste para onde e até retornares aqui? Como foi esse teu trajeto? Então, eu já passei algum tempo em São Paulo e depois eu morei na China por uns 3 meses. E como agora eu me resido aqui em Porto Alegre, eu não saí mais daqui. Uhum. Tu escolheste como base, então, aqui Porto Alegre? Sim, eu trabalho aqui como modelo. Trabalhas aqui, mas consegues trabalhos fora aqui do estado também? Não. Não? Não, porque os castings que eu faço são somente aqui do Rio Grande do Sul. Foi uma escolha tua ou a tua agência que determinou? É uma escolha minha. É uma escolha minha por estar aqui e até porque eu estou casada e nós moramos em Porto Alegre, então é muito complicado, digamos, eu ir morar em São Paulo ou ir morar fora, né? Ficar longe de todo mundo. Então, tu fizeste uma escolha profissional. Sim. Isso, de uma forma ou de outra, tu estás administrando a tua carreira. Exatamente. Tá? Porque a agência sabe que tu só vais trabalhar por aqui. Sim, mas a gente sabe também que existem trabalhos que tu vai e volta,
né? Não que tu precisa residir lá, mas para isso tu tem que ter um reconhecimento. E é difícil o reconhecimento. É bastante. Aqui no Sul a concorrência é muito grande, tem muitas meninas bonitas, loiras, de olhos azuis, então é bem difícil. O que tu fazes ou o que uma modelo precisa fazer para se diferenciar, já que tu disseste que tem muitas loiras de olhos azuis, que são essas as tuas características? Tem que ser muito determinada e tu tem que botar isso como um objetivo na tua vida. Eu quero realmente me destacar, então tu tem que ir pelos caminhos certos. Tu tem que ir para São Paulo e, claro, depois ir para o exterior, né? E tu tem que botar aquilo como meta e se focar, porque só assim para alcançar o reconhecimento, né, desejado. Uhum. E vale a pena? Com certeza, com certeza. Depois que tu passa, tu vê que a carreira de modelo não é só glamour, né? E depois que tu passa daquele início, aquela fase de adaptação, ficar longe da família, saber lidar com a rejeição, saber administrar tudo isso, e assim a carreira deslancha, né? Uhum. Tu falaste em saber lidar com a rejeição, né? Que de repente é como um negócio, até tu conseguires alcançar um patamar desejável dentro de um mercado, tu passas por muitas coisas. Como é essa rejeição no mundo fashion? Olha, a gente faz a cada 10 castings, digamos, tu é aprovada em 1 ou 2, né? E os outros, assim, não. Simplesmente não. E tem uma explicação, ou não, ou só não? Às vezes eles chegam e olham para ti e dizem assim, não, tu não é o meu perfil, ou não, tu não tá dentro das medidas que eu quero, tu tem que emagrecer mais um pouco, ou esse teu corte de cabelo não tá legal. Enfim, eles arranjam algum probleminha pra... Uhum. É bem complicado. Então tem que saber lidar com todos esses tipos de rejeições, né? A gente lê e ouve a questão da ditadura, né, da magreza dentro desse meio. Como é que tu vivenciaste isso? O que tu viste nesse meio? Olha, tem muitas meninas que fazem loucuras, né, para emagrecer. Eu vi muito lá na China, onde eu morei com elas. Então a gente vê elas fazendo coisas assim, tu fica apavorada, né? Eu, particularmente, eu nunca fiz, assim, regimes loucos. Isso tudo vai do biotipo da pessoa. A maioria das modelos elas já nascem super altas e magras, elas já têm aquele perfil, né? Mas, claro, daí tem algumas que, que fazem essas loucuragens. A gente imagina, né, que por ter um biotipo certo, né, por saber chegar nas pessoas certas, que até um certo ponto pode ser fácil, né, de tu ingressares nesse mercado. Mas como há a questão das agências que administram, como que a gente consegue chegar legal numa agência? Como que quem pretende ser modelo deve chegar legal numa agência? Olha, tem que ter muito cuidado com essas... Tem muitas pessoas nas ruas que abordam, venham conhecer minha agência. Tem que ter muito cuidado, tu tem que pegar sempre um cartãozinho, tu tem que pesquisar a respeito daquela agência para ver se realmente existe ela, se é uma agência séria, se é uma agência boa ou não, porque rola muita sacanagem nesse meio, né? Uhum. As gurias, por começarem cedo,
são muito novas, então elas ficam, ai, olha só, né, esse moço me abordou na rua, não sei o quê, já sai correndo lá, né, então não é bem assim, tu tem que te informar melhor para entrar numa agência boa e séria, né, para trabalhar direito. Existem várias boas e sérias, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Existem, claro. A agência que eu tô, por exemplo. Sim, mas não há aquela quantidade como São Paulo, por exemplo. Claro. Ou aqui são filiais de São Paulo? Algumas, sim. O que mais te incomoda nesse ambiente de trabalho? Olha... Concorrência? A concorrência, eu acho que em todos os... A gente sempre vai ter concorrência, né? Qualquer... A gente tem que estar preparado para isso. E o que mais me incomoda, o que me incomodou, na verdade, foi, às vezes, algumas meninas serem um pouco falsas, fazerem sacanagem. Puxar o tapete. Puxar o tapete, exatamente. Eu acho que isso é o que mais te machuca, assim, né? E é claro, a rejeição também. Não deve ser fácil, não deve ser fácil. Que situação, assim, profissional foi mais difícil? Ou que foi a que te deu mais prazer, né, de fazer e tal? Olha, a mais difícil para mim foi lá na China. Eu disse assim para o pessoal da agência que eu não queria mais fazer... como é que se fala? Me fugiu. Workshop? Não. É alguma coisa que as modelos precisam fazer para se adaptar ao ambiente? Não, era alguma fazer coisa... algum tipo de trabalho, que agora me fugiu o nome. E eu tinha dito, eu não quero mais fazer esse tipo de trabalho. Showroom. E aí, lá eles pegavam e mandavam um e-mail dizendo, você tem tal desfile em tal lugar. E aí chegava lá no desfile e a gente via que não era desfile, era o tal do showroom, né? E aí, claro, dava confusão, dava briga, porque até tu explicar em outra língua, enfim. Acho que foi a situação profissional mais difícil que eu enfrentei. Showroom é tipo o quê? Showroom é... tu fica, tipo... Manequim? Que fica paradinho, assim, com a roupa, assim? Tu tem que ficar parada, em pé, assim, sabe? Sorrindo. Sim. Não é aquele desfile que tu faz, mostra a roupa e sai. Tu tens que ficar um tempão lá. É showroom mesmo, como se fosse que a gente encontra de móveis e de coisas. Tu tens que ficar em um ambiente sendo o produto. Isso mesmo. Difícil. Não, na verdade eu fiz muito. Eu já trabalhei muito em showroom, só que aí como eu decidi por mim mesma que eu não queria mais fazer esse tipo de trabalho, né? Então eu não estava mais aceitando, eu já não queria mais fazer esse tipo de trabalho. Para mim, eu já tinha decidido não fazer, então eles só, claro, mentiram para mim no caso, né? Tu falas assim, eu fui para a China, eu fiquei... Por quê? Que início de carreira as modelos normalmente vão para a China, vão para o Japão, vão para a Ásia. Por quê? Olha, tudo depende do perfil, né? Eu fui para lá porque a China pagou minha passagem, né? Então, o que a minha agência me passou na época era de que a China era a única que pagava a tua passagem para tu ir até lá. Te bancava tudo. No caso, ir para os outros lugares, tu tem que bancar tuas passagens, né? Então, claro que isso entra tudo na conta, né? Isso entra tudo na conta. E aí tu vai trabalhando, aquilo ali vai sendo tirado dos teus trabalhos. Só que, claro, se tu não trabalha o suficiente para pagar todas as tuas dívidas, digamos, da China, se eu não tivesse trabalhado o suficiente, eles teriam pago tudo por mim, se eu tivesse deixado algum débito com eles. Aí foi por isso que eu optei ir para lá.
E tem um mundo, o design da China existe? O que é que tem na China que atrai, não só de ser o lugar, o país que paga todas as despesas? Tem costureiros, estilistas que sejam, ou como lá tem outras marcas, outras grifes? Olha, na verdade, lá eles gostam bastante do nosso perfil, assim. Quem tem cabelo claro, olhos claros, eles adoram, né? Então, a gente trabalha bastante lá, nas temporadas de trabalho. A gente trabalha muito, assim. Às vezes chega a ser 2 trabalhos por dia, né? É muito bom. A gente faz um material muito bacana lá. E qual foi a situação mais engraçada, assim, mais hilária que tu... Olha, engraçada, hilária. Olha, tirando aquilo que aconteceu comigo, mas engraçado, assim, agora de momento eu não me Não lembro. consegue. Não me lembro. Então foi quanto tempo tu ficaste lá? Fiquei 3 meses. Foram 3 meses de muito trabalho que não deu para tu pensares em muita coisa diferente. Tu ainda estás no mercado, né? Sim. E como é que tu projetas, como é que tu vês a tua carreira? Como é que tu pretendes administrar isso aí? Vai ficar modelando ou vai... Não, eu vou ficar modelando porque eu amo, eu adoro fazer esses trabalhos e eu me vejo trabalhando aqui. E pretendo continuar trabalhando para sempre. Tu disseste que aqui o mercado tem bastante concorrência e tal. Mesmo assim, é o que tu pretendes continuar fazendo. Sim, porque eu sempre gostei de trabalhar como modelo. Tu não... Daqui para frente, por exemplo, daqui a uns 10 anos, tu não pretendes, por exemplo, ser a agente? Quem sabe? Se tu não fosses modelo, o que tu gostarias de fazer? Olha, eu tô me formando em administração e eu acho que trabalharia em empresas, né? Em alguma área. Enfim, era o outro ramo que eu... Tu não consegues conciliar esses dois? Administrar a tua carreira? Sim, aqui no Sul eu consigo. Mas se eu estivesse em São Paulo ou se eu estivesse fora do Brasil, com certeza eu não ia conseguir conciliar, né? Que decisões tu tomarias diferente hoje em relação ao que tu tomaste no passado, em relação à tua carreira? Olha, eu acho que eu tomei todas as decisões certas. Eu sempre fui bem cautelosa com tudo. Não fiz nada de errado e não faria nada diferente, não. Essa curiosidade que a gente tem, eu estava outro dia vendo um documentário sobre os sapatos, né? A construção dos sapatos, as plataformas, e eles mostraram umas imagens dos pés das modelos caminhando. Parecia o chão, parecia alguma coisa de metal, e eram saltos dessa altura. Como que a modelo se sente numa passarela, numa situação assim, em que, na verdade, ela é colocada em risco? Não é? Sim. Como é que sente aquela sensação, uma insegurança fantástica? Ah, com certeza. Quando a gente coloca um salto que a gente não está acostumada a usar e às vezes tu tem pouco tempo para caminhar com esse salto atrás ali antes de começar o desfile, tu te sente muito insegura. Se acontecer qualquer coisa no meio da passarela, tu tem que seguir com ou sem sapato, né? Acaba sendo, em determinado momento, uma profissão de risco. Tem que estar preparada para tudo. Tem que estar preparada para tudo. Como tu te sentes como pessoa, na verdade, na verdade, tu não existires quase, que tu estás ali vendendo
um produto. Sim, é por isso que nós somos modelos, né? A gente trabalha para eles, Vendendo. para os estilistas. A gente E como tem é que tu te sentes? Ai, é difícil. Tu passa pela tua cabeça, na hora que tu estás desfilando, que, pô, eu preciso vender isso aqui, eu preciso... Ai, mas eu adoro. Eu adoro colocar a roupa deles. Eu me sinto assim... É muito bom tu poder estar vendendo uma coisa para eles. Né? Poder estar projetando a marca deles. Então... É aquilo que eles dizem, que a gente ouve, né? Que modelo é um cabide. Te machuca? Não, Porque é um cabide mesmo. é um cabide mesmo. É um cabide que precisa sempre estar bonito, né? Sempre bem... Mas a gente bem... se diverte. Não, a gente se diverte. A gente conhece tanta coisa, assim. Tem a parte ruim, tem a parte boa também da carreira. A gente faz tantas amizades, conhece pessoas diferentes, aprende a lidar com as rejeições, com as aprovações. E tem um lado bom também. O que tu gostarias hoje para ti, para tua carreira? Olha, como eu estou aqui no Sul e estou trabalhando aqui, claro que a gente deseja sempre um reconhecimento maior, né? Um reconhecimento a mais, trabalhar mais, né? Como modelo. Tu, em média, quantos trabalhos tu tens, assim? Semana, mês, não sei. Ai, uns 2, 3 por mês, eu acho, aqui no Sul. E é um número bom. Ai, não sei. Às vezes tu pega um trabalho que te paga bem, né? Sim, E vale a aí pena. que vale a pena por um Um bom tempo. por um bom tempo, né? Então, claro que se fosse por mim, eu trabalharia todos os dias, né? Então, de qualquer forma, tu vais conseguir administrar essa tua carreira com a outra de administradora, Sim, de repente. dessa forma, sim. Sim. Como eu estou. Porque aí tu fazes duas coisas que tu gostas, Sim, né? E isso é importante, é fundamental em qualquer profissão, de tu gostares daquilo que tu fazes. sim. Se tu não fosses modelo, se tu não fosses uma futura administradora, o que tu gostarias de fazer? Ai, daí Ou gostarias de ser? Olha, não tinha pensado, né? Não pensei, não. Não tens da a carreira. habilidade de criação, de design, de estilista, essas coisas? Ai, eu acho que não. Eu gosto mais de botar. De usar. De usar. De vender mesmo, né? De criar, eu acho que tem que ter muita criatividade. Enfim. E vender, não usando o teu corpo como cabide, mas uma loja. Tu já pensaste nisso? Trabalhar numa loja? Tu teres. Uma loja? De roupa. Sim, legal. Mexe com moda, mexe com Que aí estaria tudo tendências. dentro, né? E, claro. Na com verdade, certeza. acabam, as modelos, elas acabam indo para esse lado também, né? Como administradoras, ou dando o seu nome, né? Que é uma forma de tu teres renda, ou elas desenvolvendo, criando mesmo. Mas isso são as modelos famosas. No Brasil, a gente tem elas que têm lojas, que têm... Algumas têm salão de beleza, algumas têm estéticas, algumas têm... lojas de roupa mesmo. Não só. Agora, criar produtos com o seu nome, Gisele Bündchen, todas aquelas outras, né? Exatamente. Gisele Bündchen, o que tu achas? Ela é maravilhosa. Ela é um ícone da moda, né? Ela é tudo pra gente. O que ela pode inspirar no sentido de ser a modelo de vocês, modelos? A dedicação dela, a força que ela tem, a garra que ela tem,
a modelo que ela é uma modelo versátil, ela é incrível. A Gisele Bündchen E ela foge daqueles padrões exigidos pelos estilistas. Ela não é magérrima, ela tem curvas. Hoje sim, mas acho que na época, quando ela começou, ela era bem magra. Eu achei que ela sempre fosse... Não. Sempre tivesse esse corpo bem brasileiro, né? Que é mais curvilíneo, não tão reto. Sim, não, mas agora teve filhos também, então... Mas ela continua maravilhosa com esse corpo. E ela adquiriu um reconhecimento que ela não precisa mais seguir, né? Ser tão magérrima assim. O que atrai lá fora os estilistas? O que atrai os estilistas lá fora pelas modelos brasileiras? Porque tem várias, né, que trabalham, que estão lá. Não imaginas? Porque loira eles são também. Olhos azuis também. A pele mais clara ou eles têm. Sim. Né? O que é o exotismo da brasileira, de algumas brasileiras? Tem uma amazonense que eu acho belíssima, parece uma índia. O Brasil tem diversas belezas, né? Então, acredito diversidade. Diversidades. Assim, que conselhos, a gente já chegou a trabalhar um pouquinho nisso, ou falar sobre isso, que conselhos tu darias, né, para quem quer começar, principalmente nessa questão, reforçar essa questão da agência, né, e na questão do próprio desenvolvimento como profissional? Olha, para as meninas que estão começando e que querem começar, claro, primeiro procurar uma boa agência, que é a base de tudo. E quem pretende sair da onde mora e ir para a capital, São Paulo, ou sair do Brasil, tem que ter muita dedicação, tem que ter paciência, tem que saber lidar com as rejeições. Não vai ser de início que tu vai ser aprovada nos castings, até tu engrenar, demora bastante tempo. Então é isso. E vai ter que saber também conviver com outros modelos, porque tu fica num apartamento com 10 ou 15 modelos. Então, tu vai ter que saber lidar com tudo isso. As diferenças. Exatamente. E é isso. E perseverança e dedicação. Tem que abrir mão das coisas? Tem que se submeter sempre? Ou tu podes, de uma forma elegante, dizer, olha, eu gostaria que não fosse assim, ou no início tu tens que aceitar tudo? Olha, depende. A agência, antes de te passar qualquer trabalho, qualquer casting, elas te informam. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. Me avisa se você quer ir ou não, né? Aí tu escolhe. Ela te dá a opção? Sim. Eu pensei que fosse uma imposição. Não tivesse a opção. Aqui, pelo menos, com a minha agência, sempre foi assim. Elas sempre me passaram certinho. O cliente, o que eu vou ter que fazer, que tipos de fotos, né? Enfim. Né? Até, às vezes, elas mandam algumas referências. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Isso é interessante, isso é bom, isso é importante. Então tá, infelizmente o nosso tempo terminou. O nosso bate-papo empreendedor de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a participação da Adriane Scherer, que conversou com a gente sobre a vida de modelo. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Você ouviu Bate-Papo Empreendedor na Rádio IPA.